Olá, amigos e amigas, paz e bem. Nós estamos aqui com mais uma edição do programa Conhecendo a Sua Bíblia. A parceria é com a TV Jornal da Cidade e o Frei José Neilo, da cidade de Pouso Alegre. A cinegrafia e iluminação é de Ramon Gonzalez. A direção geral é de Vinícius Domingos. E hoje nós seguimos um tema independente, uma linha independente, com tópicos sugeridos pelo nosso irmão Frei José Neilo, lá de Pouso Alegre. A pandemia do coronavírus, ela estava prevista na Bíblia? Seria ela uma praga apocalíptica? É o que nós vamos descobrir hoje. O jornalista Dauro Machado nos propõe uma reflexão bastante interessante sobre este tema que vale a pena a gente entender. Segundo o jornalista, é de causar espanto a quantidade de pessoas que possivelmente por uma patologia mental, é isso mesmo o termo que ele usa, patologia mental, tem a enorme necessidade de, em tempos de epidemia, em tempos de pandemia, espalhar o pânico e plantar ideias absurdas na sociedade. Ainda o jornalista continua a dizer: Deus, aquele que sabe de todas as coisas, nunca enviaria uma praga para os seus filhos e filhas, no caso, nós. O novo coronavírus é, na verdade, segundo o jornalista, o resultado de tantas ações nocivas ao planeta e de mutações virais explicadas pela ciência. No entanto, Deus, pelo contrário, ele dá ao homem inteligência suficiente para que ele possa descobrir meios de combater esta doença. Falando em parceria sobre a fé e a ciência, sobre o divino e a ciência, o jornalista acrescenta: foi graças ao sopro de Deus que o homem descobriu a penicilina, descobriu os antibióticos, os retrovirais e as vacinas. Deus, mais uma vez, com certeza, dará ao homem condições de encontrar a cura para esta doença. O jornalista continua dizendo que não se pode admitir, em tempos de uma nova doença, que loucos, ensandecidos, usem meios de propagação moderna, como as redes sociais, para a difusão de suas loucuras e as suas teorias absurdas e outras ações cuja utilidade seja apenas para aumentar o medo e o pânico nas pessoas. Bastante interessante essa reflexão do jornalista Dauro Machado. O pastor da igreja presbiteriana Mauro Mester diz o seguinte: a Bíblia fala sobre as pragas significativas antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 21, verso 11, nosso Senhor Jesus Cristo adverte os seus discípulos e ele diz: haverá grandes terremotos, haverá epidemias e fome, e também grandes terremotos. E não só terremotos, como maremotos, em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esta passagem mostra uma terra inquieta e em tribulação, mencionando especificamente a existência de pragas e fome como um prelúdio para o fim. Mais uma vez, confira lá em Lucas, capítulo 21, versos 9. Essas profecias, ela tem protegido a igreja nesses mais de 2000 anos daqueles que afirmam ser o Messias. No entanto, sabemos que são falsos messias. Lucas, capítulo 21, versos 8. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, no verso 8, nós encontramos outra passagem também importante neste sentido e neste momento. E lá diz: e eis que olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. E o inferno o estava seguindo,
e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, e com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui, abrir o quarto selo produziu um cavalo amarelo. Se não era amarelo, é muito pálido, ou seja, doente, que traz a dor e a morte, através de guerras, através de doenças e desastres naturais. Esses selos do Apocalipse, eles são abertos como juízo de Deus para uma terra surda diante do chamado do Evangelho. E uma última verdade a considerar é o que está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 22, que nos ensina: sabemos que toda a criação, ela é evidente quando as árvores caem e os animais sofrem, mas é particularmente evidente quando um vírus microscópico é capaz de causar milhares de mortes e paralisar todos os sistemas humanos. Como Deus declarou, vivemos em uma terra disfuncional. Ainda o pastor presbiteriano afirma: nessa mesma linha, nós devemos ter muito cuidado para não forçar o texto bíblico a dizer aquilo que nos interessa especificamente, ou colocar-nos diante de uma situação que, na realidade, o texto não diz sobre isso, pois nós estaríamos, se fizéssemos isso, reivindicando o lugar dos profetas de Deus. E se não se cumprisse tal profecia? E se Deus decidisse, como muitas vezes decidiu, mostrar a graça e essa pandemia for controlada e nem um quarto da terra morrer, como profetizado lá em Apocalipse 6? Nem a segunda vinda de Cristo ocorre nessa geração, como muitos profetizam? Quem é que ficaria mentiroso? Segundo alguns sites especializados no assunto, a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, não é o fim do mundo, afirma muitos estudiosos cristãos. A pandemia do novo coronavírus parece apocalíptica, mas não é. Se você perguntar aos escritores, os pastores, os teólogos, os cristãos que passaram anos concentrando a sua mensagem no Apocalipse, que é o livro final do Novo Testamento, nós veremos que a realidade nada tem a ver com o momento que nós vivemos. A convulsão mundial causada pela rápida disseminação do novo coronavírus e muito mais, com a disseminação pelas notícias através da internet e outros meios de comunicação social, levou muitas pessoas a se agarrar às suas Bíblias, e algumas pessoas até começam a se perguntar se tudo isso de fato não é o sinal do Apocalipse. Se uma pessoa se manteve completamente ignorante a respeito do que a Bíblia diz a respeito do fim dos tempos, talvez realmente essa pessoa possa entender que seja o fim. Mas não é. Segundo Jeff Kinley, escritor de livros sobre as profecias bíblicas, que vive em Harrison, Arkansas, somente o desconhecimento total da Bíblia ou outra ignorância poderá nos levar a crer de que agora é o fim dos tempos. A Bíblia, ela é muito específica sobre o que acontecerá antes do final dos tempos. Esses acontecimentos ainda não se realizaram, diz Kinley. Para começar, o antigo templo de Jerusalém ainda precisa ser reconstruído. Afinal, então, o que devemos pensar sobre a crise do coronavírus, se não é uma doença apocalíptica, se não é o fim dos tempos? Algumas pessoas pensam que sabem que este é o sinal do fim. Elas dizem: está tudo previsto no livro do Apocalipse. E outros discordam, mas são igualmente taxativas. Este momento é um chamado ao arrependimento.
Deus está julgando o mundo e, por meio desta doença, nos alerta a mudar. Alguns se juntam a este coro da culpa e a condenação. É culpa dos chineses? É culpa do governo? É culpa da Organização Mundial da Saúde? Nenhuma coisa nem outra, meus amados e minhas amadas. Para o autor N.T. Wright, especialista no Novo Testamento, todas essas reações ao vírus são insatisfatórias. Não adianta dizer que é apocalíptico, não adianta dizer que Deus está colocando algo para que o homem possa aprender. Não é nenhuma coisa e nem outra. Em vez disso, ele mostra que uma leitura cuidadosa da Bíblia e da história cristã oferece respostas simples, porém profundas, às nossas muitas perguntas, incluindo: qual deve ser a resposta cristã à pandemia? Como devemos pensar em Deus neste momento? Como nós devemos viver o nosso presente? Por que devemos lamentar? O que devemos aprender sobre nós mesmos neste momento? E principal, como é que nós vamos nos recuperar e viver depois dessa pandemia? Uma carta pastoral dos bispos da Igreja Episcopal em Connecticut, intitulada Seguindo Jesus em Meio a uma Pandemia, afirma que, por mais que sejamos sábios em ajudar a conter a maré do coronavírus, nós não devemos usar as circunstâncias da Covid-19 para nos afastarmos da nossa vocação de sermos fiéis cristãos à missão de Deus no mundo. Devemos enfrentar as forças do medo, devemos enfrentar a segurança e a ansiedade e sermos testemunhas da realidade amorosa, libertadora e vivificante de Jesus. Nós devemos determinar a melhor forma de continuar a cuidar dos pobres, dos marginalizados, aqueles que estão sem habitação e vivendo a instabilidade alimentar, respeitando, é claro, as diretrizes da Covid-19 oferecida pelas agências médicas e governamentais e os funcionários de saúde locais. Precisamos, principalmente, tentar mudar a nossa posição em relação à natureza, em relação de como vamos respeitar a natureza e como vamos tentar evitar as mudanças climáticas que acontecem. E essas mudanças, com certeza, também auxiliam na mutação dos vírus. O Frei José Neilo, de Pouso Alegre, nos enviou uma sugestão interessante de que estas questões epidêmicas não são prerrogativas dos tempos modernos. Sobre o lavar as mãos, o livro do Êxodo, no capítulo 30, versos do 18 ao 21, mostra claramente a preocupação que os judeus tinham com a asepsia ritualística pessoal. Para os judeus, cada parte do corpo tem um componente espiritual, mas nenhuma parte é tão única quanto as mãos. Quando acordamos pela manhã, nossas mãos precisam ser lavadas da impureza que lhe sobreveio durante a noite. Se alguém for orar, comer uma refeição, manter relações conjugais ou entrar em uma sinagoga, as mãos devem ser lavadas antes. Sobre o costume de cobrir a boca, usar máscaras, nos tempos modernos, os israelitas eram aconselhados a fazê-lo lá em Levítico capítulo 13, versos 4, 5 e 46, para evitar o contágio e a disseminação da lepra. Também o isolamento por 7 ou 14 dias não é de agora. Neste mesmo texto de Levítico, encontramos esta recomendação. Portanto, esta pandemia, o que nós estamos fazendo hoje não é novo. Ele já vem de outros tempos. E para finalizar,
Um bom conselho vem de Francisco Maquena da Costa, que pastoreia a Igreja Presbiteriana em Fortaleza. E ele diz o seguinte: confie na providência do Senhor. Deus é soberano e é soberano sobre todas as coisas. Até o vírus serve ao bom propósito, ainda que ele seja secreto aos nossos olhos. Nem mesmo as mais habilidosas teorias dos jogos pode ser comparada à grandeza do trono de Deus. Amém. Se você tiver uma dúvida ou uma sugestão para apresentar neste programa, pode fazer como o Frei José Nelo, pode fazer a sua sugestão aqui nos comentários. Não sou exímio exegeta, não sou exímio teólogo, mas tenho amigos que o são e nos ajudam. É só mandar a sua dúvida, é só mandar o seu questionamento que nós vamos nos aprofundar. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.